sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. Olha quem voltou pro canal, é ela, a Aline, que depois terá outro vídeo falando do trabalho dela. Ela faz biscoitos maravilhosos, vocês não podem perder o próximo vídeo. Sempre que precisar, pode contar comigo. Vamos contar. Aline, eu queria falar de um tema que é o autismo, né? Um tema que muita gente tem dúvidas. E você tem um filho autista. Sim. Seu filho está com quantos anos? 22. 22. Então eu queria, para ajudar muita gente que está assistindo a gente, tirar um pouquinho de dúvida do pessoal, tá bom? Como é para você ter um filho autista? Como foi para você? Como é que foi esse primeiro contato? Você descobriu quando ele tinha quantos anos? Bem, descobrimos, né, os primeiros pontos que chamaram a atenção foi na fase de falar. Ele com 1 aninho e meio, né, por aí, espera-se que a criança já esteja falando algumas palavras e ele não falava nada. E uma certa agitação também. Aí eu fui, levei ele no pediatra, né? Primeiro ponto, fui no pediatra, e o pediatra falou, não é nada não. Menino demora mais e cada criança tem o seu tempo. Mas aquilo, sabe? Te incomodava já? Sentia que tinha alguma eu coisa. senti que tinha alguma coisa diferente. Aí, mas eu vou encaminhar para fonoaudiologia. Aí levei ele para fonoaudióloga, ela não notou nada que chamasse tanta atenção, mas começou a fazer estimulação. E o tempo passando, e aquilo não estava dando resultado. Então eu comecei a pensar, ele pode não ouvir, né? Pode ser uma questão de não ter audição, tá atrapalhando na fala. Aí comecei a fazer exames, né? Aí nada dava alterado. Porque não tem um exame específico para isso. Não tem. Falta não tem isso. um exame que deu o diagnóstico de autismo. Pelo contrário, o fato de ter todos os exames com resultado normal é um dos pontos que indica que seja autismo, porque não tem nenhuma uma causa física e aquilo ali está presente. Entendi. Aí ele foi para o Hospital do Fundão, que lá na época fazia exames, então foi feita pesquisa genética, foi feito outro exame auditivo, foi feita tomografia. Mas você já tinha uma ideia que poderia ser isso? Não. Nesse meio tempo, Já. sim, porque eu já tinha pesquisado, já tinha estudado, já tinha lido muito e existia suspeita, mas o diagnóstico só veio quando ele tinha 6 anos. Assim, um médico realmente dizer, ele é autista. Porque passou todo aquele período, vamos dizer assim, limite para que ele falasse, para que tivesse... E foi o que ele falou, com esse histórico, né? O normal é assim, é autista, né? Pegou tudo que ele viu, né, do meu filho e deu o diagnóstico, fechou o diagnóstico. Aí começamos a tratar como autista, mas até então ele já recebia tratamento para estimulação, fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, mais à frente musicoterapia. Então assim, foi um tempo bem de muitas terapias, de bastante estimulação, mas como meu filho é autista severo, ainda tem a diferença de grau? Tem a diferença de grau. O autista de grau leve, muitas vezes ele consegue estudar, né, numa escola regular, fazer uma faculdade, né? O que é sempre dito é que o autista ele tem uma tendência a buscar profissões onde ele fica isolado. Então, se ele for da área médica, ele vai procurar trabalhar no laboratório do que atender pacientes. Ele vai sempre ter uma tendência a se isolar. Porque ele se sente incomodado em ambientes cheios de muitas pessoas. O meu filho, por exemplo, eu noto que ele se sente incomodado em ambientes que tenha muita gente, pessoas que ele não conheça, porque quando é bastante, assim, uma certa quantidade de pessoas, mas que ele conhece, fica à vontade. já é um pouco mais tranquilo. Mais lugares com desconhecidos, com música alta, embora ele goste de música, mas com barulho, com cheiro, até o cheiro às vezes incomoda. Ele se altera. Então, certas coisas eu evito
Porque eu acho que não há necessidade de forçar uma situação que Sim. incomoda ele. Sim, é uma forma de respeito até. É isso que também, às vezes, a gente também tem essa dificuldade de chegar nesse ponto. Porque vamos estimular, mas aí acaba estimulando tanto que se torna um incômodo, né? Eu acho que não chega a objetivo nenhum. Sim. Forçar uma situação que é incômoda, onde ninguém se sente bem com isso. Então, e aos pouquinhos, hoje em dia ele já frequenta bastante lugares, a gente já vai ao shopping, às vezes você postou que ele foi ao shopping, foi uma grande vitória. Foi um caminho aí, seguindo um passinho de cada vez, e a gente, quando tem um filho autista, você aprende a valorizar qualquer pequena vitória, porque quando a mãe vê um filho falando, vê um filho correndo, vê um filho brincando, aquilo ali é natural. Para uma mãe de autista, às vezes aquilo que é natural, nossa, foi tão difícil chegar naquele foi uma luta ponto. tão grande para chegar naquele ponto. Por exemplo, o meu filho, eu passei um ano inteiro ensinando ele a escovar os dentes. Então eu dizia as mesmas palavras pra ele e pegar o hábito. fazia a mesma coisa todos os dias. E tinha pessoas que falavam para mim: ele não vai, já tem 6 meses, ele não vai aprender, né? E um ano e pouquinho depois, ele aprendeu. Um belo dia, ele pegou a escova da minha mão, começou a escovar, e daí por diante, nem que eu quisesse pra dar aquele reforço, não, ele não aceitava. Foi uma emoção, né? Tipo, eu aprendi, não precisa mais fazer por mim. Então, assim, um ano, né? Mas conseguimos. Sim. E é uma vitória. A gente vibra e não pode gritar, não pode dar escândalo, porque senão às vezes assusta. assusta e regride. Entendi. Mas a gente vibra, né? E você precisou passar por alguma terapia também para aprender? Sim, por um tempo eu fiz terapia com uma psicóloga, até que atendia ele, e foi muito positivo, né? Porque era uma pessoa que sabia o que estava acontecendo, compreendia, né? Quando eu desabava, quando eu chorava, quando dá aquele desespero de ver o filho crescendo, tudo que, como eu falei, é tão natural nas outras pessoas. Algumas coisas nós sabemos que ele nunca vai conseguir fazer. Não é, mas você não acredita. Não, eu acredito. E hoje em dia eu vejo a vitória que nós temos, né? De vê-lo fazendo muita coisa que muitas mães com filhos com autismo severo não têm, não conseguiram, não por falta de estímulo, não por falta de acreditar, não é por nada disso. É porque a condição daquela pessoa não permite que ela avance mais do que aquilo que ela conseguiu. Entendi. Respeitar E o também limite, temos que respeitar. Nós temos os nossos limites, o autista tem o limite dele, todo mundo tem o seu. Então também tem que respeitar isso. Verdade. E é uma luta entre a gente chegar a esse meio termo de uma luta diária, equilíbrio, né? de eu tenho que estimular e eu tenho que respeitar. Até onde eu posso ir e até onde já é forçar demais. Então assim, é complicado, mas no dia a dia a gente vai tentando acertar. Qual foi o momento mais difícil para você? Nesse período, desde que você descobriu até agora, que ele já é um adulto? 2 períodos foram difíceis. Primeiro, quando veio o diagnóstico, porque apesar de já haver uma desconfiança imensa de que ele era autista, mas ouvir de um profissional reconhecido na área, não era o médico que deu o diagnóstico dele, era filho de autismo. Foi difícil. Eu desabei, mas eu tinha que continuar. Com mais foco ainda, sabendo o que meu filho tinha. E na adolescência dele. Ficou mais agitado? Já tínhamos passado por um processo de adaptação, de melhora, ele estava muito bem, até que com 13 anos, parece, a impressão que deu pra gente que tudo que tinha se conquistado foi perdido de uma hora para outra. Porque com a entrada na adolescência, mexe muito a alteração hormônio, e sem poder explicar para ele o que estava acontecendo, porque o entendimento dele é pequeno em relação a isso. Então, assim, ele ficou agressivo, extremamente agressivo. Não queria sair de casa. Eu fui a algumas consultas do médico que acompanhava ele sozinha, explicando o que estava acontecendo, que a gente não estava conseguindo tirar ele de casa,
para poder ele ir acertando os remédios. Foi uma fase muito difícil, muito complicada mesmo, assim, que eu não imaginava passar nele, porque tínhamos tido uma melhora em os 7 controlado, né? e os 12 anos, ele estava muito bem. E tudo parece que foi apagado de um momento para o outro dessa entrada na adolescência. Mas assim que acabou esse período, ele já voltou normal, ou que era antes? Não, foi aos poucos. Hoje em dia ele está bem melhor. Algumas coisas que ele fazia antes da entrada da adolescência ele faz. Outras é melhor, né? Ele está melhor, o desempenho é melhor. E outras não voltou, né? Ele não voltou aquele ponto que ele faz. Mas as crises, que foi assim, até convulsivas, que ele nunca tinha tido, ele chegou a ter na adolescência. Talvez muita ansiedade, sabe? Acredito que sim, porque não foi nada explicado, né, dentro do físico, ou até mesmo do emocional. Assim, Aline, você já participou ou ainda participa de algum grupo de mães autistas? Já participei, hoje eu não participo mais, mas eu já participei sim de grupos que tinham onde ele fazia tratamento mesmo, ele fazia as terapias. Tinha um grupo de mães que se reuniam e trocar ideias, né? isso, Trocar... como um grupo de apoio mesmo, de mães de autistas. Foi importante para você? Foi muito positivo, porque ali todo mundo sabia, né, como a outra mãe se sentia. Porque a gente fala mãe de autista porque na maioria dos casos é a mãe mesmo, que leva para terapia, é a mãe que fica com a criança, porque muitos casos, infelizmente, de mães que eu conheço, os pais vão embora, abandonam muitos. Infelizmente é uma realidade muito triste, que a maioria das mães autistas que eu conheci ficaram com essa responsabilidade sozinhas. Porque o pai fala que é muito cansativo, é muito desgastante, não consegue lidar com isso, aí se afasta, às vezes vai constituir uma nova família, na maioria dos casos esquece aquele filho, não dá nenhum tipo de apoio, alguns dão um apoio financeiro, mas não vem. Em alguns poucos casos dão um apoio financeiro, também vê a criança, mas é pouco, a maioria abandona mesmo. Então, por isso que se fala muito, mães de autistas, né? Deveria ser família, pais, mas a realidade é essa. Então, nós nos apoiávamos e entendia a dor uma da outra, porque é uma dor que passamos principalmente na descoberta dessa realidade do autismo, porque é uma coisa nova para quem está passando, difícil, a gente fica muito confusa, não entende, se pergunta muito por que comigo, por que com meu filho. E também aquela questão, eu acredito, tipo assim, ele fez isso, e agora como faz? Como lidar com cada lidar? Situação, porque são situações que você não está preparada para lidar. Tem um manual, né? Nem imaginou que poderia passar por uma situação dessa. Ainda tem os julgamentos, né? Porque quando o meu filho era menor, ele se jogava no chão. Então Quem tá de fora, quem estava de fora nem podia ser que não falasse, mas dava para ler claramente que a pessoa achava que aquilo era uma pirraça, que era falta de educação, era falta de palmada, era isso, era aquilo, mas às vezes era uma criança que estava cansada, que acordou cedo, foi para terapia, que na maioria das vezes é longe, tá querendo descansar, tá querendo ir pro seu cantinho, né? E aí ela se joga no chão porque ela não sabe falar. É uma maneira que ela tem de uma válvula de escape. E também existem os casos, sim, que às vezes eles, né, meio que tentam manipular. Então vou fazer isso porque vai acontecer aquilo, se eu me jogar vai me dar alguma coisa, vai me agradar. Tem situações e situações, mas assim, somos muito julgadas porque pelas pessoas não entenderem, né? Então cada um acha uma coisa, né? O machismo é muito forte. E são situações difíceis. Então assim, o apoio, a terapia da mãe, do familiar, de quem lida diretamente com o autista também é importante. Dá uma tranquilidade, um equilíbrio, ajuda e segura as pontas naqueles dias que são mais difíceis.
vezes. Então você super recomenda, né? Ah, recomendo. Recomendo bastante. E qual foi o seu maior medo durante todo esse período? Ou talvez um medo que você tem até hoje? O maior medo que todo mundo que tem um filho autista é o dia que eu não estiver mais aqui. Eu imaginei que você respondesse. Que eu acho que é o mesmo medo de quem Essa tem é a filho com nuvenzinha Down. cinza que fica na nossa cabeça e tem dia que ela se afasta um pouquinho, tem dia que ela vem para mais perto, o tempo vai passando, eu vou fazer 40 anos, meu filho já tem mais de 20. E esse dia que eu não estiver mais aqui, né? Eu Quem vai tenho meu cuidar? marido, né, com quem eu conto, mas a gente não sabe. Né? É um ponto de interrogação imenso na nossa vida, porque é uma responsabilidade muito grande e é difícil alguém que queira pegar uma responsabilidade dessa para si assim do nada, né? É complicado. Então é difícil. Então essa é a maior preocupação, esse é o maior medo, a dúvida que eu tenho. Eu falo por mim. Essa é a minha maior preocupação. Entendi. E agora vamos para a última pergunta. Assim, hoje em dia ficou tudo mais fácil de administrar? Você já sabe tudo que ele vai fazer ou ainda pode acontecer situações novas? Não, sempre acontecem situações novas, né? Recentemente ele já nos deu um susto, porque ele nunca foi de fugir. E nós fomos passar um fim de semana na casa de uma pessoa amiga, né? Nós moramos no Rio, em Ilópolis, e fomos para Maricá, visitar a casa de uma amiga nossa. E estava tudo indo muito bem, ele não pediu para ir embora, estava tudo tranquilo. Até que no meio da madrugada eu acordei e ele estava acordado. Eu falei, Diego, vai dormir. Sim, brincando, virei e fui dormir. Menos de meia hora depois eu acordei, ele não estava na cama. E quando eu levantei para procurar ele, né, quando eu olhei que ele não estava na cama, eu levantei para procurar ele, pensando que ele estava no banheiro, indo beber água, até que olhamos e ele tinha simplesmente aberto a porta e fugiu. 3h25, 3h30 da madrugada, num lugar que nós não conhecíamos, e foi um desespero. Se você me dissesse que ele iria fazer isso, eu duvidaria, porque ele nunca fez. Porque também está saindo da zona de conforto, né? Que não é muito normal. Então, apesar dele estar num lugar novo, mas ele passou um dia tranquilo. Ele se mostrou à vontade, né? E é uma pessoa que ele gosta bastante. Então, foi uma surpresa. Uma terrível surpresa, mas ficou também um aprendizado, né? E assim, sempre pode acontecer algo novo. Entendi. Mas no dia a dia dele, mais ou menos sabemos o que esperar, né? E sim, tá um pouco mais tranquilo, né? Do que em relação às crises, à adolescência, muito mais. Entendi. E em relação ao convívio dele fora de casa, né? Porque o autista tem uma coisa muito com a casa, o ambiente que ele mora. Aí, em casa, sabemos bem o que esperar. E no convívio fora de casa, tem sido muito mais tranquilo. Eu já vou a lugares e faço determinados. E assim, gostaria que você deixasse uma mensagem para as mães que descobriram agora que tem um filho autista, tiveram esse primeiro contato, né, com o autismo, que você deixaria de mensagem para elas? Bem, é um período difícil, é uma surpresa, mas é preciso ter força nesse momento. Tentar ter tranquilidade para lidar com uma situação nova. Várias dificuldades, mas também vai ter vitória, também vai ter conquista, procurar se manter próximo de quem pode te dar uma mão, não é, você vai jogar, não é isso, né? Jogar, tem um apoio, né? Isso, mas ter apoio, né? Ter quem segure a tua mão na hora que você estiver mais triste, né? Decepcionado com alguma coisa que você achava que ia acontecer e às vezes não acontece, ou não acontece no momento, ou do jeito que se espera.
Então, se manter próximo de outras pessoas, ter força, não desistir, não entregar os pontos apesar da dificuldade, olhar para o seu filho e saber que ele precisa e quem vai lutar por ele é quem está ali com ele, né? Dizem que Deus escolhe as pessoas sempre. Um dia de cada vez, um dia você vai errar, outro dia vai acertar, vai aprender, vai ser uma luta que no final, no percurso, vai ter vitórias. Eu queria aproveitar para parabenizar você, seu marido, vocês são pais excelentes, assim, do jeito que vocês. A família de vocês é muito bonita e isso é muito legal. Sirva de exemplo para todo mundo, que a união, né, o amor. Sim, sim. Isso é muito legal. Importante demais, né? Poder contar, eu sempre falo isso. Eu tenho amigos maravilhosos, pessoas como você, que vêm na minha casa, que abraça o meu filho, né? E compreende todas as diferenças, que alguma atitude que ele possa ter, que alguém pode achar estranho. Os meus amigos todos acolhem o meu filho, o nosso filho, como parte, né, ali de toda essa amizade, né? Isso é muito legal. Isso é muito importante. Hoje eu me sinto muito feliz. Isso faltou para mim, por isso que eu foquei nisso, porque isso faltou naquele momento da descoberta do autismo. Eu confesso que eu me isolei um pouco e É normal, você precisava lidar com todas aquelas também emoções. eu vi muita gente fugindo, né? Porque as pessoas têm um pouco de medo de que a gente jogue aquela responsabilidade em cima do outro. Não vai existir. Muita gente acaba sumindo, acaba fugindo aos pouquinhos, você já vê que todas aquelas pessoas que te envolvem já não são tantas, então eu falo que esses amigos que eu fui conquistando ao longo do tempo já me conheceram, eu e o meu marido, como o Diego, tendo crise, né? Eu tenho amigos que entraram na nossa vida nessa época e receberam ele e a gente, né? Nessa amizade, nesse amor, e eu vejo meu filho se sentir à vontade com eles, e eles se sentirem à vontade com o filho, e isso é muito importante. Eu sempre falo, esses amigos me fizeram falta no passado, mas vieram no tempo certo. Talvez eu não soubesse lidar com isso, né, naquela época. Então tudo tem o seu tempo certo, e eu agradeço muito por ter esses amigos que eu tenho hoje, já há alguns anos, e isso é muito importante, tanto para mim quanto para minha família. O Diego, eu vejo que faz uma diferença enorme. Muito legal. Obrigado, tá? Você esse exemplo. O Diego acabou de aparecer ali, naquele passagem ele apareceu, que é bom para todo mundo conhecê-lo. E parabéns pela criação que vocês dão, por todos os seus filhos. E pode. Diego, vem cá. Vem cá. Agora todo mundo vai poder conhecê-lo. Ah lá, você, ó. Assim, ó. Esse é o Diego, gente, filho da Aline. E foi isso, foi um prazer ter vocês aqui com a gente, tá? Um beijo grande, até a próxima. Tchau. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar.